Agora a gente vai falar sobre educação e para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui para o Jornal Gente de hoje a Guilhermina Abreu, que é cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação. Guilhermina, bom dia. Quem são os embaixadores da educação? Conta pra gente. Bom dia, gente. Os embaixadores da educação, todos nós que fundamos essa organização sem fins lucrativos, nós estudamos a vida inteira em escolas públicas e há alguns anos atrás, não há muito tempo, nós participamos de um projeto social para alunos de escolas públicas que transformou as nossas vidas, mas quando uma oportunidade se transforma muito, você não quer que pare só em você, né? Então, a gente criou Embaixadores da Educação com a motivação de multiplicar essa oportunidade para outros alunos de escolas públicas. Ô, Guilhermina, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Bom dia. Eu estava lendo aqui, foi criado em 2013, né? Como um coletivo. Isso, e depois em 2017, né? Virou ONG, né? Tem impressão... Diga. Não, porque a gente cria em 2013, a gente tinha acabado de formar no ensino médio, a gente se reúne numa praça e começa a fazer trabalho voluntário nas escolas aos finais de semana. Todo mundo tinha que estudar, trabalhar durante a semana, fazer faculdade, se bancar. Então a gente cria de uma maneira muito informal. A gente não tinha pretensão de virar uma ONG, a gente estava puto com a realidade das escolas públicas e cria Embaixadores por causa disso. Em 2017 a gente se formaliza e hoje a gente tem alunos no país inteiro. E pelo sotaque dela, não precisa ser Sherlock Holmes para perceber que é de Minas, né, Guilhermina? Muito mineira. Muito mineira. Agora é o seguinte, de 2013, quando vocês estavam se formando e tal, e pensaram em criar esse coletivo para agora, tem a impressão que a situação da educação piorou bem, né, Guilhermina? Muito. Quando a gente estava no ensino médio, eu, por exemplo, o povo acha, né, porque hoje eu sou CEO do Embaixadores da Educação, que eu era uma ótima aluna, eu era uma péssima aluna, porque eu já estava muito desanimada, muito sem perspectiva. O ensino médio, as pessoas não têm, às vezes, muita noção, mas é a cicatriz da educação brasileira, é onde a gente tem a maior evasão escolar, porque o aluno já vem ali de anos de um sistema que é muito difícil, muito desafiador. Aí chega no ensino médio, na escola pública, a gente muitas vezes, né, não são todas, mas na maioria das vezes, a gente tem poucas chances de passar numa federal. A gente precisa trabalhar, porque a gente não tem grana, então a gente já está muito desanimado. Então a evasão escolar tem aumentado muito, sobretudo no ensino médio, o que é muito ruim para o Brasil, porque toda vez que a escolaridade diminui, a pobreza, consequentemente, aumenta. E aí, gente, na pandemia, esse trem de aula remota para aluno de escola pública é lenda. Foi muito difícil para os professores, para os diretores, para os alunos, essa realidade no país inteiro. Não funcionou. Quem não foi prejudicado foram os alunos da escola privada, ainda assim foram, mas os de escola pública muito mais. Então, disparou o nível de evasão. Eu acho que vai demorar uns 10, 20, 30 anos para a gente recuperar o buraco que se abriu na educação nos últimos 2 anos. Muito bem. Guilhermina, conta pra gente agora como é que é esse projeto Crie o Impossível, né? Que vai ser transmitido aí para 100 mil alunos de escolas públicas de todo o Brasil. Vai acontecer nessa semana, né? Isso. Então, Crie o Impossível nasceu com o objetivo de ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública, porque muito focado em alunos de escolas públicas de ensino médio, porque, igual eu estava falando, o ensino médio é um lugar, quem é aluno aí, ou pai de aluno, ou professor de aluno e está ouvindo, vai saber bem o que é isso, onde o aluno está muito desanimado, muito sem perspectiva, sem sonhar. Então, quando a gente idealizou o Crie o Impossível, a gente falou, cara, e se a gente fizesse uma aula que fosse, em vez de aula de matemática, de física, biologia, fosse uma aula de vida, mas fosse, de fato, o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública. Então, a gente convida 11 pessoas com histórias extraordinárias que vieram de escola pública para compartilhar suas histórias com os alunos, motivar os alunos, mas muito mais do que isso, o lema do CRI está aqui na minha blusa, é a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, a galera, por meio das suas histórias,
poder mostrar para os alunos que, cara, eu vim dos mesmos bancos de salas de aulas que você está ocupando e eu consegui me tornar um empreendedor, um cientista, um executivo, um ativista. Não existe caminho certo, né? Mas a ideia é que todo mundo sonhe grande e consiga chegar lá. Só que o Crio Impossível é muito mais do que inspiração, porque a gente sabe que não adianta só virar para o aluno e falar, vai lá, campeão, você consegue, se vira aí. A gente sabe que isso não é real. Então, muito mais do que inspiração, o Crio Impossível é um grande chamado para ação. O que acontece nesse dia? É um dia mega inspirador, os alunos conhecem essas histórias muito, muito legais, mas a gente convoca os alunos para virem para Empower, que é a jornada pós-Crio Impossível, que os alunos ficam engajados o ano inteiro, do Brasil todo, sendo acompanhados por nós, do Embaixadores da Educação, criando projetos e colocando a mão na massa para transformar suas escolas públicas, suas comunidades e suas favelas para melhor. No final do ano, esses alunos de escolas públicas de ensino médio que comprovam que se engajaram, colocaram a mão na massa, participaram mesmo dos nossos projetos, eles ganham bolsa integral para a faculdade, intercâmbio para o exterior, intercâmbio para o Vale do Silício, curso de inglês, tudo pago pelos Embaixadores da Educação. Nós estamos conversando com a Guilhermina Abreu, que é uma das fundadoras e CEO do Embaixadores da Educação, que é uma ONG que vai promover a 4ª edição do Crio Impossível, agora dia 3 de julho, nessa semana. Você sabe, Guilherme, de junho, é isso aí, de junho. Você sabe, Guilhermina, Pedro, ouvintes, eu tenho sempre uma preocupação quando a gente diz assim... se esforça, vai, acredita, vai dar certo. Eu tenho um pouco de medo disso, porque a chance de uma frustração não é pequena. Porque esse país, ele é muito desigual. Então não dá para você dizer que uma pessoa que sai lá atrás... A gente não sai em pé de igualdade. Não sai. A gente tá atrás de muita gente. E eu digo isso, viu, Guilhermina? Porque eu estudei a vida inteira em escola pública... e vi muita gente boa que ficou pelo caminho. Muita gente boa que ficou pelo caminho. Gente boa mesmo. Você fala assim, não, esse, se tivesse uma chance, viraria, né? Faria diferença. E eu sei que vocês, inclusive, têm a preocupação de levar para essas palestras pessoas conhecidas e tal, que mostram pra molecadinha, olha, ele tem uma história muito parecida com a minha. E isso é muito legal. E eu tava lembrando... apesar disso tudo que eu disse para vocês, desse receio que eu tenho de criar uma expectativa que depois vai se frustrar em alguns casos, talvez na maioria dos casos, não sei, mas eu lembro, viu, Pedro, eu queria muito trabalhar em rádio, nem sei porquê, eu encanei que eu queria trabalhar em rádio desde moleque, e aí eu passava na frente da emissora, da Bandeirantes, via antena e falava assim, eu vou trabalhar nesse lugar. Olha que coisa maluca. E demorou um bocado para isso acontecer. Mas aconteceu. Dei uma baita sorte, eventualmente, né? Porque tinha mais 1 milhão de pessoas tentando o que eu tentei. Umas conseguiram, outras não. Outras conseguiram coisas maiores e tal. Então, assim, eu fico nesse dilema. Acho lindo isso. Acho lindo você mostrar para pessoas desalentadas, que acham que não vão chegar em lugar nenhum, que é possível e que há casos concretos de sucesso, mais sucesso, porque sucesso também é né? O que é o sucesso? É você chegar no que... Mas assim, como é que vocês trabalham com essas duas possibilidades? Porque vocês vão falar para 100 mil moleques, crianças, alguns não vão chegar, outros vão chegar. Deve ser um dilema para vocês também, né, Guilhermina? Não é um dilema, porque a gente concorda 100% com a sua visão. No Crio Impossível, a gente não acredita que é só virar para o aluno e falar, vai lá, você consegue, olha essa história inspiradora, você vai chegar lá por conta própria. A gente sabe que não é possível, que sem igualdade de oportunidades é muito difícil que as pessoas cheguem aos mesmos resultados, e é por isso que o Crio Impossível não é só essa aula, a gente acompanha o aluno o ano inteiro e oportuniza eles. Por quê? Igual eu estava contando um pouquinho da história do Embaixadores, nós, fundadores do Embaixadores, alcançamos algumas oportunidades, não é porque a gente era melhor que muitos dos nossos colegas, não, é porque a gente teve uma oportunidade de estudar num projeto social do governo e essa oportunidade abriu outras oportunidades. E quando a gente funda o Embaixadores, a pergunta que a gente se faz
é exatamente essa que está sendo levantada. A gente falou, cara, tinha tanto colega bom, que era tão bom ou melhor que a gente, não está alcançando os voos que a gente está alcançando. Por que não? Porque eles não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. Então, a gente funda o Embaixadores pensando justamente nesse dilema que está aí sendo levantado. E quando a gente idealiza o Crio Impossível, a gente não quer de forma nenhuma fazer essa aula para os alunos e falar, cara, é só vocês agora se inspirarem nessas histórias, vai lá, campeão, vai lá sozinho que vocês vão conseguir, tchau. De forma nenhuma. Por isso que o Crio Impossível, na estratégia de impacto do Embaixadores, é só o início de uma jornada. A gente chama pessoas muito inspiradoras e mais do que histórias extraordinárias, heróis, são heróis possíveis, então são pessoas que vieram da mesma realidade que os alunos, mas a gente conecta isso a uma jornada pós o Crio Impossível, que a gente acompanha esse aluno o ano inteiro, ajudando ele a desenvolver habilidades e competências empreendedoras, e no final do ano a gente reconhece eles, os que se engajam na jornada, com as bolsas integrais para a faculdade, para o exterior, para intercâmbio e tudo mais. Então, na verdade, esse dilema aí que foi levantado para a gente não é um dilema, é uma certeza. Esses alunos, por conta própria, por melhores que sejam, é muito difícil que, na realidade que a gente está inserido no Brasil, eles consigam voar por conta própria. Eles têm todo o potencial de voar, e o Crio Impossível é para que eles acreditem que eles possam voar, mas não adianta se todos nós não nos unirmos para ajudar a dar asas a eles. Então, por isso que Embaixadores da Educação realiza o Crio Impossível, que é esse dia muito inspirador, mas não faz só isso. A gente não fala, vai lá, acredita, campeão, tchau. A gente fica o ano inteiro acompanhando esses alunos, desenvolvendo esses alunos e, ao final do ano, premiando eles com outras oportunidades que seriam difíceis dele acessar por conta própria para que eles voem mais alto. Então, a gente está totalmente de acordo assim, com esses pontos que foram levantados para a gente, esse negócio de meritocracia sem igualdade de oportunidades é lenda, né? Não adianta esperar que um aluno de escola pública em uma situação de pobreza atinja os mesmos resultados que uma pessoa que tem todas as ferramentas só com força de vontade. Com certeza. O Guilhermina, para a gente encerrar a entrevista aqui, eu queria que você falasse como é que as escolas públicas, quem tem interesse aí em transmitir o Crio Impossível, como é que elas podem se inscrever, como é que funciona isso? Qualquer escola pública de qualquer município brasileiro pode se inscrever gratuitamente para ser uma escola parceira oficial e retransmitir o Crio Impossível em crioimpossível.com.br. Pais de alunos de escolas públicas podem incentivar que as escolas de seus alunos se inscrevam. Alunos também podem incentivar que seus diretores e professores inscrevam as suas escolas. Os alunos também podem se inscrever individualmente, mas a gente recomenda fortemente que a escola se inscreva. A partir as inscrições são completamente gratuitas, toda a jornada é totalmente gratuita. O Crio Impossível é realizado pelo Embaixadores, que é uma ONG sem fins lucrativos e co-realizado pelo Sebrae para alunos do Brasil todo. A partir do momento que a escola se inscreve, a nossa equipe entra em contato e passa todas as orientações para a escola poder retransmitir o evento, e a partir disso, igual a gente está explicando aqui, muito mais do que um dia muito inspirador, que os alunos vão conhecer histórias como a da Jaqueline Góes, que é a cientista brasileira que sequenciou o DNA do Covid, e outras histórias. A escola vai poder ter a oportunidade de ter os seus próprios alunos colocando a mão na massa para transformar a escola para melhor, suas escolas públicas de ensino médio, e depois acessando bolsas de estudos e outras oportunidades educacionais para faculdade e para intercâmbios. Lembrando, nosso Instagram é cri.impossível para quem quiser saber mais informações. É isso. Legal. Enquanto alguns defendem a cobrança de mensalidade em escola pública, né? Absurdo. A gente tem o Crio Impossível, né? Vamos acreditar no impossível. A gente, nessa fase da nossa vida, a gente tem que acreditar mesmo no impossível. Guilhermina, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Bom evento para vocês. E conte sempre aqui com a Rádio Bandeirantes, tá bom? Um abração.
Obrigada, gente. Valeu. A Guilhermina Abreu, que é cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação, que promove, dia 3 de junho, essa semana agora, a 4ª edição do CRIE o Impossível. Agora são 8